De facto, é uma zona industrial que já avançou. Estamos a falar nas Barrancas, para quem não conhece, também Felgueiras, junto ao nó da autoestrada em Rebinhado. Estamos a falar de uma zona industrial que abrange não só Rebinhado, mas mais 4 freguesias: Sousa, Torrados, Penacova e Regilde. Uma zona industrial com potencial enorme, uma vez De grande dimensão. de grande dimensão. Será a primeira zona industrial que teremos feita de raiz, com arruamentos feitos de raiz, para poder, de facto, acolher a indústria que é pujante nesta região e neste concelho em concreto, mas que desde o início, desde há muitos anos a esta parte, que nós não temos uma zona industrial feita de raiz. Esta será a primeira. Ela foi pensada há mais de 20 anos, esteve parada até então, e nós entendemos que devíamos dar forma àquilo que era uma necessidade premente deste concelho. Uma zona industrial que tem na sua globalidade cerca de 700 mil metros quadrados, que será uma das maiores zonas industriais. Que será integralmente ocupada por unidades industriais e equipamentos de apoio. Não só industriais, mas de outro tipo de atividades podem ser comerciais, mas que se quer efetivamente que ela tenha a dinâmica que tem uma zona industrial, uma zona de acolhimento empresarial. A ideia é que isso venha a acontecer, que possa eventualmente diversificar-se a indústria que temos também neste concelho, que seria de salutar. Como é óbvio, não podemos nunca esquecer aqueles que foram o grande motor da economia durante estes anos todos, que é a nossa indústria do calçado e todos os seus componentes, que tem também tido procura por parte dessas atividades para que se pudessem lá instalar. Porventura, fábricas que necessitam hoje de crescer e de criar outra dimensão, porque muitas delas estão junto a zonas habitacionais e, portanto, têm que fazer essa ampliação, e nesse sentido também vamos tentar que essa zona industrial possa acolher também este tipo de empresas. Estamos a falar de um investimento na ordem dos 5 milhões de euros. É verdade, estamos a falar de cerca de 5 milhões de euros. Parte desse investimento para a expropriação de terrenos. Uma parte tem a ver com o valor da compra dos terrenos, embora seja um processo expropriativo, felizmente, e graças aos proprietários, deixar aqui uma palavra também de gratidão para a maior parte deles, que desde o início que mostraram grande abertura, porque numa fase amigável pudessem ser negociados terrenos. Foram feitas as escrituras já na semana passada. Estamos a falar de mais de uma centena de proprietários, com quem tive a oportunidade de negociar durante quase 2 anos, porque fiz questão de que as pessoas percebessem a importância de que esta zona industrial tinha para o concelho. E, nesse sentido, conseguimos negociar, neste momento de escrituras feitas, e estamos no terreno, e só queríamos também entrar no terreno, mesmo sendo um processo de expropriação que nos permitia entrar antes, quisemos entrar no terreno com os processos da aquisição dos terrenos, na sua maioria. Claro que há um ou outro que segue para litígio, mas, como é óbvio, no meio de uma imensidão de pessoas, temos que registar com um agrado aquilo que foi as negociações decorrentes. Estamos a falar de cerca de 1,5 milhão para a aquisição dos terrenos, e temos também uma componente de obra que andará muito perto dos 3,5 milhões de euros. Essas obras são comparticipadas. Este projeto, na sua globalidade, nós conseguimos em boa hora, porque tínhamos feito já o trabalho de casa, ir garantindo a posse dos terrenos, e permitiu-nos concorrer aos fundos comunitários, que nos atribui uma verba que era o máximo possível de 1,5 milhão de euros para essa zona empresarial. É claro que depois disto tudo, vamos a uma fase de investimento e os terrenos serão postos posteriormente à venda em asta pública, sendo certo que há aqui uma premissa base nesta candidatura, e quando estamos a falar de fundos comunitários, em que o município não pode ter aqui qualquer margem de lucro. E, portanto, os terrenos são postos com base naquilo que foi o dinheiro lá gasto, o investimento, descontando aquilo que foram os apoios de fundos comunitários, e eles irão para a venda em asta pública pelos valores que estão dentro daquilo. Mas são valores de mercado ou são valores abaixo do Nós, das contas mercado? que temos feito do estudo de viabilidade, estaremos a falar de terrenos que andarão na ordem, depois de prontos e infraestruturados, com condições para instalar uma indústria de imediato, que andarão entre os 15 a 20 euros o metro quadrado, o que é manifestamente baixo para aquilo que temos visto e que vemos atualmente nos preços de mercado.
Peço desculpa, qual é o número de empresas, de unidades que aquela zona industrial vai ter capacidade de comportar? Nós, nesta primeira fase, estamos a avançar com 40% deste investimento global. Portanto, 40% da área. Da área toda. Nós estaremos a falar da área global na ordem dos 275 mil metros, 280, sendo certo que depois, tirando os arruamentos, ficaremos com cerca de 200 mil metros para o loteamento em si. É claro que isso vai depender muito, nós vamos tentar fazer o procedimento por frações, em que as frações possam ser modeláveis, em que imaginem que nós temos frações com 1000 metros, amanhã aparece um investidor que precisa de 10 mil metros, nós não podemos estar aqui a dizer que não ao investidor porque só vendemos 1000, não. Temos que construir todo este puzzle de maneira a que aquilo que seja à procura das empresas seja enquadrável naquilo que vamos ter no terreno. Portanto, poderá até, eventualmente, é isso que estamos a pensar internamente, que haja uma fase prévia de qualificação daquilo que possam ser interessados em também garantir lá os seus investimentos. Nesse sentido, faremos todo esse trabalho interno. O Sr. Presidente disse há instantes que esta é a primeira zona industrial concebida integralmente de raiz no concelho de Felgueiras, que acaba por ser um pouco estranho, atendendo que estamos a falar de um dos concelhos mais industrializados do país, mas sei que há também a preocupação do município com este investimento, no sentido de criar aqui condições para atrair investimentos que saiam um pouco daquilo que é também, a indústria predominante no concelho, que é a indústria de calçado. Efetivamente, há essa preocupação da autarquia. É óbvio, é como eu dizia há pouco, nós não podemos nunca descurar e deixar de dar a mão àqueles que foram o grande motor e são ainda hoje da economia, que é a nossa indústria do calçado. Portanto, criaremos condições para que aqueles que necessitarem de lá se instalar também tenham essas condições. Como é óbvio, gostaríamos de captar outro tipo de indústrias, outro tipo de atividades empresariais que possam também trazer valor acrescentado para o nosso concelho, com mão de obra diversificada, em que eventualmente possam ter necessidade de outro tipo de mão de obra diferente daquela que hoje faz parte da nossa indústria do calçado, e aquilo que queremos é conseguir captar e fixar esse tipo de empresas. Tem havido procura, felizmente. Aliás, eu confesso que este processo remonta a cerca de 2 anos atrás, precisamente quando uma empresa de alta tecnologia ligada à aeronáutica nos veio procurar para se instalar naquela zona e que olhou para o cadastro, viu que as necessidades de negociação era tão difícil que optou por ir para outro concelho. Desde essa altura que nós percebemos que tínhamos necessidade premente de procurar... Tem havido outras intenções de investimento no concelho de Felgueiras? Muitas. Não tem havido as infraestruturas necessárias para Eu acho que as pessoas ficariam admiradas com a procura que o município de Felgueiras tem tido para que se possam outro tipo de empresas instalar aqui. Há, de facto, um ecossistema montado aqui no nosso concelho favorável à captação de investimento e aquilo que nós queremos conseguir é fixar. Agora, é claro que nenhum investidor ou grande empresa que queira investir não vai chegar ao município e ainda vai ter que procurar a negociação com uma série de proprietários, resolver problemas burocráticos. As pessoas, quando vêm procurar terrenos que estejam disponíveis para investir de imediato. E é isso que nós estamos a criar neste momento, são essas condições para que, quando essas empresas nos baterem à porta, possamos nós estar preparados para poder dar respostas. Paralelamente a isso, estamos a trabalhar aquilo que são regulamentos também municipais, de apoio e de incentivo para melhorar ainda aquilo que já temos hoje, para que essas empresas tornem também essa procura ainda mais apetecível e que possamos também dar aquilo que é necessário às empresas para que elas se fixem, mas acima de tudo para que criem postos de trabalho, que é aquilo que nós muito queremos que aconteça e continue a acontecer neste concelho.